Existe uma mentira confortável que a história oficial repete há décadas. Ela diz que o Terceiro Reich começou a desmoronar em Stalingrado, naquele inferno de concreto e neve às margens do rio Volga. E sim, Stalingrado foi um desastre monumental. Mas e se eu te dissesse que o desastre de Stalingrado já estava selado meses antes, a 300 quilômetros de distância, em uma cidade que quase ninguém menciona? E se o verdadeiro pivô da Segunda Guerra no leste não fosse o Volga, mas o Don? Bem-vindo a Voronezh, a batalha que Hitler perdeu antes de chegar a Stalingrado. A batalha que a história decidiu esquecer. Para entender o que aconteceu em Voronezh, você precisa entender o que passava pela cabeça de Adolf Hitler no início de 1942. A Alemanha havia acabado de sobreviver ao inverno mais brutal da campanha no leste. A Operação Barbarossa, aquele plano grandioso de esmagar a União Soviética em 12 semanas, havia fracassado. Moscou não tinha caído. O exército alemão estava exausto e com perdas que seus generais não ousavam admitir publicamente. Mas Hitler não estava pensando em recuar. Ele estava pensando em petróleo. A lógica era simples, quase industrial. A máquina de guerra alemã funcionava a combustível. Seus tanques, aviões, caminhões, tudo dependia de derivados de petróleo. E a Alemanha estava sangrando reservas. Do outro lado, a União Soviética controlava os campos petrolíferos do Cáucaso, especialmente em Baku, no Mar Cáspio. Se a Alemanha tomasse aquelas reservas, ela abastecia sua própria guerra e sufocava a máquina soviética ao mesmo tempo. Era um golpe duplo. Era, pelo menos no papel, um plano genial. Esse plano ganhou um nome em código: Operação Azul, em alemão, Fall Blau. E ao contrário de Barbarossa, que tentou tudo ao mesmo tempo em 3 frentes enormes, a Operação Azul tinha um foco cirúrgico: empurrar para o sul, atravessar a estepe russa, cruzar o rio Don, chegar ao Cáucaso e tomar o petróleo. Simples, direto, mas com uma condição fundamental: velocidade. A janela de tempo era estreita. O verão russo dura pouco, e cada dia perdido era um dia que os soviéticos usavam para reorganizar suas defesas. O plano original determinava que o grupo de exércitos sul se dividiria em 2 grandes braços. O primeiro braço avançaria para sudeste, em direção ao Don, e depois ao Volga, com o objetivo de cortar as rotas de suprimentos soviéticas. O segundo braço mergulharia direto para o sul, em direção ao Cáucaso e ao petróleo. Para que tudo funcionasse, esses 2 braços precisavam agir com coordenação e, acima de tudo, com velocidade. O tempo era mais inimigo da Alemanha do que qualquer divisão blindada soviética. A ofensiva começou em junho de 1942, com um impacto avassalador. As divisões blindadas alemãs rasgaram as linhas soviéticas como uma faca em manteiga. Os soviéticos, ainda atordoados com as perdas do ano anterior, recuavam em desordem. Em muitos pontos, o fronte simplesmente desapareceu. Parecia que a Blitzkrieg havia voltado com toda de sua força. E então, em algum momento entre o mapa na mesa de Hitler e a estepe poeirenta do sul da Rússia, algo deu errado. Não com os tanques, não com os soldados, com a mente do homem que comandava tudo. Voronezh era uma cidade de médio porte às margens do rio Don. Industrialmente relevante, sim. Estrategicamente, um ponto de cruzamento importante. Mas no contexto da Operação Azul, Voronezh não era o objetivo. Ela estava no caminho, mas as ordens eram claras: não se prender em batalhas urbanas, manter o momentum, avançar para o sul. E aí estava o problema com Hitler. Quando ele via uma cidade, via um símbolo. E símbolos precisavam ser conquistados. O 4º Exército Panzer, uma das forças blindadas mais poderosas que a Alemanha já havia colocado em campo, chegou aos arredores de Voronezh no início de julho de 1942. O comandante do grupo de exércitos B, o general Maximilian von Weichs, era um homem experiente o suficiente para entender que deveriam contornar a cidade e seguir adiante. Maximilian von Weichs sabia que cada hora parada era uma hora desperdiçada. Seus oficiais de Estado-Maior repetiam o mesmo raciocínio: Voronezh pode esperar, o Cáucaso não pode. Hitler discordava. Em uma série de ordens e contra-ordens que deixavam seus generais de cabelo em pé, o Führer insistia que Voronezh deveria ser tomada. A justificativa era proteger o flanco norte do avanço para o sul. Uma lógica não totalmente sem mérito, é verdade.
Mas o preço que ele estava disposto a pagar por aquela proteção era absurdamente alto. E o tempo que estava disposto a gastar era tempo que a Alemanha simplesmente não tinha. As tropas entraram em Voronezh e encontraram o que toda tropa alemã encontrava quando entrava em uma cidade soviética defendida com determinação. Um labirinto de morte. Cada edifício virava uma fortaleza. Cada rua virava um corredor de emboscadas. Os soviéticos, sob o comando do general Nikolai Vatutin, recém-chegado com reforços do norte, não tinham a menor intenção de entregar a cidade sem transformá-la em um pesadelo. Vatutin era jovem para um general soviético, agressivo, e entendia algo que Hitler parecia incapaz de aceitar. Quanto mais tempo os alemães ficassem presos em Voronezh, melhor para a União Soviética. O que se seguiu foi uma batalha urbana brutal que durou semanas, não dias, semanas. O 4º Exército Panzer, esse punho blindado que deveria estar voando pela estepe em direção ao sul, ficou enterrado nas ruas de Voronezh. Imagine você ter o carro mais potente do mundo, o motor mais refinado, e resolver usá-lo para empurrar uma parede de concreto. É mais ou menos isso que aconteceu com as divisões blindadas alemãs em Voronezh. Tanques não são feitos para a guerra urbana. Eles ficam lentos, vulneráveis e gastam munição e combustível a um ritmo que faz chorar qualquer oficial de logística. O rio Don, que deveria ser apenas mais uma linha no mapa a ser cruzada rapidamente, virou um obstáculo psicológico e militar. As pontes sobre o Don eram como as chaves de uma fechadura. Quem as controlava o fluxo de tropas, de suprimentos, de reforços. Os soviéticos entendiam isso perfeitamente. Cada ponte era defendida, contestada, bombardeada. Cada tentativa alemã de avançar além do Don para fixar posição na margem leste da cidade era respondida com contra-ataques furiosos. Os soviéticos moravam do outro lado do rio e tinham muito mais facilidade para lançar reforços do que os alemães. Enquanto isso, o tempo passava. Cada dia que o 4º Exército Panzer ficava enredado nos escombros de Voronezh era um dia perdido na corrida para o sul. E os soviéticos do outro lado não estavam dormindo. Stalin, que tinha cometido erros catastróficos em 1941, estava aprendendo. Seus generais estavam aprendendo. A indústria de guerra soviética, deslocada para além dos Urais, estava funcionando em ritmo frenético. Tanques, canhões, caminhões, tudo saindo das fábricas em números que os alemães não conseguiam imaginar. A decisão de Hitler de prender o 4º Exército Panzer em Voronezh teve outra consequência que só ficaria clara meses depois, mas que já deveria ter sido óbvia a qualquer general sensato. Quando o avanço alemão para o sul finalmente retomou o fôlego e as divisões blindadas seguiram em direção ao Volga e ao Cáucaso, elas o fizeram enfraquecidas, atrasadas e com os flancos expostos. Flancos que precisavam ser protegidos por alguém, já que as divisões alemãs estavam todas na ponta da lança. E foi aí que entrou uma das decisões mais desastrosas de todo o planejamento da campanha de 1942. Para cobrir os imensos flancos do avanço alemão ao longo do rio Don, foram alocados aliados, húngaros, italianos e romenos. Não porque fossem tropas de qualidade inferior em termos de bravura, muitos desses soldados lutaram com coragem genuína, mas porque estavam equipados com armamento que parecia ter saído de um museu quando comparado ao que os soviéticos estavam prestes a despejar sobre eles. A segunda unidade húngara se instalou ao longo do Don, tentando cobrir centenas de quilômetros de fronte com divisões que mal tinham antitanque decente. Seus canhões mais modernos eram adequados para lidar com tanques da guerra anterior, não com os T-34 soviéticos que estavam chegando de todas as direções. Os soldados húngaros sabiam disso. Seus oficiais sabiam disso. E provavelmente os generais alemães também sabiam. Mas a alternativa era retirar divisões do avanço principal, o que Hitler jamais aprovaria. Os italianos estavam na mesma situação. A 8ª unidade italiana ao longo do Don era formada por homens que muitas vezes lutavam com equipamento improvisado, racionamento que deixava a desejar, e uma compreensão muito clara de que, se os soviéticos atacassem com força total, a conta seria absurdamente desequilibrada. Não havia quantidade de coragem que compensasse a diferença de material. Contra uma investida de tanques T-34, canhões autopropulsados e infantaria em massa,
Os aliados do eixo naquele flanco eram pouco mais do que uma tampa fina sobre uma panela prestes a explodir. Mas voltemos a Voronezh, porque a história ainda não acabou lá. Enquanto as grandes operações se desdobravam ao sul, a cidade continuou sendo uma ferida aberta no flanco alemão. A situação nunca foi completamente resolvida. Os alemães controlavam parte da cidade, os soviéticos controlavam outra parte, e o front dentro dos bairros mudava bloco por bloco, dia após dia. Era uma sangria constante de recursos. Cada batalhão jogado em Voronezh era um batalhão que não estava em Stalingrado, não estava no Cáucaso, não estava em lugar nenhum que realmente importasse para os objetivos da Operação Azul. Há um paralelo perturbador entre o que aconteceu em Voronezh e o que aconteceu em Stalingrado poucos meses depois. Em ambos os casos, Hitler fixou atenção em uma cidade, transformou sua captura em questão de prestígio pessoal, ignorou os avisos de seus generais sobre os riscos de se prender em combates urbanos e acabou desperdiçando recursos militares que simplesmente não havia em quantidade suficiente para ser desperdiçados. Voronezh foi o ensaio. Stalingrado foi a tragédia em escala completa. Quando a Operação Urano-Soviética desencadeou em novembro de 1942, aquele contra-ataque monumental que cerrou as mandíbulas ao redor do 6º Exército Alemão em Stalingrado, ela se aproveitou exatamente das fraquezas que Voronezh havia ajudado a criar. Os flancos estavam cobertos por aliados mal equipados. As reservas alemãs estavam esgotadas por meses de combates que incluíam as sangrias de Voronezh. O fator tempo havia sido destruído naqueles dias de julho, em que o 4º Exército Panzer ficou preso nas ruas de uma cidade que não estava nos objetivos principais da campanha. Os generais soviéticos, especialmente Georgy Zhukov e Alexander Vasilevsky, os arquitetos de Urano, entendiam a matemática. Eles sabiam onde os flancos estavam fracos. Sabiam quais unidades poderiam ser varridas com velocidade suficiente para fechar o cerco antes que os alemães reagissem. E sabiam, porque a inteligência militar confirma isso, que a exaustão alemã era real, que os atrasos tinham sido reais e que o inverno chegaria como um aliado implacável. A libertação de Voronezh aconteceu no início de 1943, parte da grande contraofensiva soviética que se seguiu ao desastre de Stalingrado. As forças soviéticas do general Philipp Golikov pressionaram com tal força que as linhas alemãs na região simplesmente não conseguiram aguentar. A operação, que ficou conhecida como Ostrogotsk-Rossosh, destruiu as unidades húngaras e parte das forças do eixo de tal forma que o colapso foi quase total. Em questão de dias, o que havia custado meses de batalhas sangrentas foi revertido pela avalanche soviética. A libertação de Voronezh não foi apenas uma vitória tática. Foi a confirmação de tudo o que estava errado com a estratégia alemã desde o verão de 1942. A cidade que havia drenado as forças alemãs agora estava fora de suas mãos, e com ela foi embora qualquer ilusão de que o sul da Rússia poderia ser seguro. Os soviéticos tinham aberto espaço de manobra suficiente para lançar ofensivas em cascata, cada uma aproveitando o colapso gerado pela anterior. O papel de Voronezh nessa narrativa é o de um escudo que funcionou de uma forma que seus defensores talvez não pudessem prever completamente. Ao segurar os alemães, ao forçar o 4º Exército Panzer a gastar semanas dentro de seus bairros destruídos, ao obrigar Hitler a desperdiçar atenção e recursos em um ponto que não era central para seus objetivos, a resistência soviética em Voronezh comprou algo mais valioso do que território. Comprou tempo. E tempo, no verão de 1942, era exatamente o que a União Soviética mais precisava. Tempo para reorganizar as defesas ao sul. Tempo para mover reforços. Tempo para que as fábricas, além dos Urais, continuassem despejando tanques e canhões. Tempo para que os generais soviéticos aprendessem com os erros de 1941 e desenvolvessem a doutrina que os tornaria, 2 anos mais tarde, o exército de terra mais letal do mundo. Cada dia de atraso que Voronezh impôs às forças alemãs foi um dia a mais que a União Soviética usou para transformar sua máquina de guerra. E então ficamos com a questão que qualquer estudante sério de história militar deveria fazer. Por que Voronezh foi esquecida? A resposta é quase cruel em sua simplicidade. Stalingrado era maior, mais dramática, mais fotogênica.
O cerco de 330 mil soldados alemães, a batalha casa por casa, as imagens do Marechal Paulus capturado no porão de um armazém destruído, tudo isso tinha a grandiosidade sombria que a narrativa histórica popular consome com voracidade. Voronezh foi preliminar, processo, causa raiz. E causas raiz raramente ganham documentários. Mas a história militar séria não tem o luxo de ignorar causas raiz. E quando você traça a linha do que aconteceu, a lógica é implacável. Hitler ficou obcecado com Voronezh quando deveria estar avançando para o sul. Esse atraso exauriu tropas de elite que eram insubstituíveis. Deixou flancos expostos cobertos por aliados mal equipados. Deu aos soviéticos tempo para reorganizar suas defesas e planejar o contra-ataque que mudaria o curso da guerra. O cerco de Stalingrado não nasceu em novembro de 1942 às margens do Volga. Ele nasceu em julho de 1942 às margens do Don, nas ruas de uma cidade que Hitler não conseguiu resistir em conquistar e que os soviéticos não conseguiram resistir em defender. Voronezh não foi apenas uma batalha esquecida, foi o erro fundamental que transformou uma campanha arriscada em um desastre estratégico. Foi o lugar onde os planos de Hitler quebraram antes de alguém perceber que estavam quebrando. E foi o lugar onde soldados soviéticos comuns, defendendo fábricas, bairros e pontes sobre um rio, fizeram aquilo que exércitos às vezes fazem sem saber. Mudaram o rumo da história comprando tempo com sangue. O pivô esquecido, a batalha sem monumento suficiente, Voronezh.